Pronto, vocês sabem que esta aula, algumas pessoas estão aqui ainda pela primeira vez. Esta já é a 7ª aula de Samfat. Esta aula insere-se numa série de aulas que nós temos vindo a fazer sobre o Wing Chun e sobre tudo que está associado ao Wing Chun. Vocês sabem que tudo aquilo que é chinês não anda isolado. Quando a gente fala, por exemplo, do Yin e do Yang, ele entra em tudo. É engraçado que ainda hoje estive a falar do Yin e do Yang aqui com o António e o Diniz. Tudo anda junto. A medicina chinesa, a gastronomia, os artes marciais, e outros aspectos, a língua chinesa, tudo isso anda tudo misturado. E é difícil separar. Vocês, quando veem um filme de artes marciais, aparece lá sempre a medicina chinesa. Ou aparece a comida. Porque as coisas associam-se muito umas às outras. Então isto chama-se Samfat, estas aulas. As aulas da cultura do Wing Chun. As aulas da cultura associada ao Wing Chun. Ok? Que eu acho que é importante, além de vocês praticarem, estarem um bocadinho por dentro do que é a filosofia, porque é a cultura do Wing Chun, que é a cultura chinesa, no fundo. Então, esta é a pessoa de quem nós vamos falar hoje. Wong Chun Leung. No sul, eles não dizem Shun, porque o som Sh em Cantão, Macau e Hong Kong passa a S. Então vocês no sul vão ouvir Wong Sun Leung. Se virem o David Peterson, que é um mestre, também discípulo do Wong Sun Leung, ele vai dizer Wong Sun Leung, ele não vai dizer Wong Sun Leung. Mas pronto, são coisinhas pequenas. Então, este é o nome dele em cantonês, em chinês. E esta palavra aqui significa amarelo. Também, por acaso, existe o apelido amarelo em Portugal. Há pessoas que têm esse apelido. A maior parte dos portugueses têm apelidos relacionados com preira, não é? O seu preira, ou animais. Por exemplo, o seu coelho, não é? Então, amarelo é uma cor, não é? Mas também é um apelido. E isto, Wong, em mandarim, é Huang, ok? Mas no sul eles dizem Wong. Estão a ver a diferença do cantonês para o mandarim? Há assim umas diferenças. Então, ele neste momento, se fosse vivo, teria 85 anos. O Bruce Lee, que está aqui no meio, teria 80 anos agora. E ele teria 85. Portanto, ele nasceu a 8 de junho de 1935. Também era gêmeos, como eu. Eu nasci a 3 e ele nasceu a 8. E faleceu, faz agora, há pouco tempo, anos, não é? 28 de janeiro de 1997. E vocês sabem que podemos destacar aqui no Wing Chun 3 grandes fizeram com que o Wing Chun fosse o que é hoje. Uma foi, obviamente, o Ip Man, a outra foi Bruce Lee, e esse talvez muita gente chegue ao Wing Chun por causa de Bruce Lee, embora ele depois criasse a sua própria arte, mas baseado no Wing Chun. E o outro, menos conhecido, mas igualmente importante, foi o Wong Sun Leung. Foi ele que colocou o Wing Chun no mapa em Hong Kong. O Wing Chun, neste momento, é conhecido a nível mundial, mas durante muito tempo, e na altura em que o Wong Sun Leung entrou para a escola do Ip Man, o Wing Chun era muito pouco conhecido. E em Hong Kong já havia muita gente lá a fazer o Wing Chun, algumas pelo menos, e o Ip Man não foi o primeiro a levar para lá o Wing Chun, já existia o Wing Chun lá. E havia também outros estilos de Kung Fu. E o Wing Chun nem sequer era assim muito conhecido. Foi exatamente o Wong Sun Leung que pôs o Wing Chun no mapa. E pô-lo porque começou a participar em lutas, não é? E as lutas havia muita rivalidade entre as várias escolas, não é? E ele foi refinando também a arte que ele praticava, consoante ele ia lutando. Aquilo que não interessava, ele punha de parte. Há um mestre em Portugal que se chama Nuno Russo, do Jogo do Pau, que é a nossa arte marcial portuguesa, que fez mais ou menos a mesma coisa. O Jogo de Pau tinha algumas coisas que ele achava que aquilo não interessava muito, e ele retirou e deixou aquilo que era eficaz. E basicamente o Wong Sun Leung fez em Hong Kong um bocadinho o que ele fez. Ora bem, aquilo que não interessava, vamos pôr de parte. Vocês vão ver, era uma pessoa muito simples, direta e inteligente. E eu acho que são as características basicamente desta personagem. E vocês podem ver que
basta investigarem um bocadinho na net, que o Bruce Lee confiava muito nele, por várias razões. Tanto que quando voltou para Hong Kong ele quis voltar a aprender o Wing Chun, depois entretanto faleceu, como toda a gente sabe, não é? Mas isso mostra o facto de ele estar aqui nesta fotografia, nos bastidores do filme Enter the Dragon, o Dragão Ataca, mostra a importância que ele tinha para o Bruce Lee. Então era uma pessoa com quem ele falava constantemente e pedia-lhe também opiniões. Temos aqui uma imagem dele ainda muito novinho. Estão a ver as luvas ali de boxe lá atrás? Porque ele começou pelo boxe. Aliás, diga-se de passagem que o Wong Chun Leung veio para o Wing Chun, entre aspas, por acaso. E ele não veio encantado. Sabem que muita gente vem para o Wing Chun encantada hoje em dia é muito com os filmes, não é? Porque vêm os filmes e ficam encantados com os filmes do Ip Man. Na altura, obviamente, não havia filmes, não é? E outros vêm por causa da filosofia chinesa, outros vêm por causa da beleza dos movimentos, da graciosidade dos movimentos. Pronto, cada pessoa tem uma razão ou duas, mas ele não foi nada disto que o atraiu. Ele queria algo que fosse funcional. E, portanto, ele estava no boxe, portanto, já se interessava pelo combate e pela luta, que foi sempre a paixão dele. Mas, como vocês veem aqui, ele acabou por deixar o boxe por duas razões. Primeiro, porque durante uma sessão de sparring, o sparring é uma luta amigável, entre aspas, que às vezes deixa de ser amigável, mas supostamente é, envolveu-se numa luta com o seu treinador e acabou por feri-lo. Então, isto fez com que ele criasse ali uma clivagem e acabasse por sair. Sabes que era ele, nesta altura, era muito jovem. Estamos a falar de 1953, 54, por aí. Ele era muito jovem e, repare, ele nasceu em 35, estás a ver? Então, ele era muito jovem e na juventude as pessoas têm muito sangue na guerra, não é? E ele interessava-lhe, ele levava as coisas muito ao extremo. Ao extremo, entre aspas. Ele queria as coisas o mais real possível, não é? E então, pronto, este incidente, e vocês vão ver que ele andou sempre metido nestas coisas, porque ele era muito interessado pelas lutas, por aquilo que funcionava. E ele, repare, quando ele saiu da escola de boxe e foi para a escola do Ip Man, ele quis logo experimentar as pessoas que lá estavam. Há várias histórias, uns dizem que ele lutou com o Ip Man, outros dizem que ele lutou apenas com alunos do Ip Man, mas o que é certo é que ele lutou com os alunos, isso é certo. Se o Ip Man teve que entrar em ação para o pôr no sítio, não sabemos, mas ele fez isso. E ele só entrou para a escola do Ip Man porque ele percebeu que havia ali qualquer coisa de onde ele podia tirar informação para ele e ele. Pronto, como diz aqui, o Wong Chun Leung, sempre que aparece o WSL, vocês já sabem que é o Wong Chun Leung. Ele tinha um fascínio por algumas figuras míticas do Wing Chun. Uma delas está aí, foi o Lam Jan. Esta é aquela pessoa mais antiga no Wing Chun, no sentido em que sabe-se que existiu. Para trás do Lam Jan, a gente não sabe se existiu ou se foi mesmo se é só lenda. Mas este Lam Jan foi por formas tal como as nós temos hoje. A Sunim Tao, a Shankyu, a Bilji, terão sido criadas por ele. E pronto, e o Shan Wasun foi um aluno de Lam Jan. Era vizinho dele e ele acabou por lhe ensinar. À escola, isto foi uma coisa que o Wong Chun Leung está aqui a seguir. Foi uma coisa que o Wong Chun Leung ainda contou antes de falecer. Que quando foi lá à escola lutar, olha, temos aqui o Wong Chun Leung, de gravatinha, e este foi o Ip Po Ching. Ip Ching era o nome do filho do Ip Man, que faleceu mais ou menos há um ano. Sabem que o irmão mais novo do Ip Chun, o Ip Chun é o que tem 96 anos. Depois tinha um irmão mais novo, que tinha 83 para aí, e faleceu ano passado. E também se chamava Ip Chin. E este também se chamava Ip Chin. Mas este é o Ip Bo Chin. Foi um dos alunos do Ip Man, e por acaso nunca chegou a dar aulas. Ele fez o sistema todo, mas continuou a treinar com o Ip Man e depois acabou por ter um problema de fígado e morreu ainda jovem. Nunca chegou a dar aulas. E terá sido uma das pessoas que lutou com o Wong Chun Leung.
E então, quando o Ip Ching, chegou à escola, o Ip Man, o Wong Chun Leung já estava lá à espera dele, para andarem, para experimentar lá o aluno. O Ip Man, que já tinha percebido mais ou menos que o Wong Chun Leung era um tipo que não era um gajo leve, disse assim, olha, eu vou-te fazer um chá, anda cá. Entretanto, o sobrinho dele, o An Cam Leung, disse, olha, como és tão simpático, vai fazer um chá para o aluno? O Wong Chun Leung pensou assim, não, ele não vai fazer chá nenhum, ele vai lhe dar umas dicas da luta que vamos ter daqui a bocado. Portanto, ele tinha a noção, o Ip Man também não era burro nenhum, não é? Portanto, o Ip Man aproveitou aquele chazinho para lhe dar algumas dicas de como lutar com o Wong Chun Leung. Pronto. Depois, o que é que aconteceu? Uns dizem que o Wong Chun Leung é que lhe acertou o penacho, outros dizem que a coisa ficou renhida. Bem, não interessa. O que interessa é que ele quis testar a escola do Ip Man antes de ir para lá. E então, o filme de Ip Man, o 2, se calhar alguns de vocês uma parte se calhar já viu o filme, se calhar não fizeram foi a associação. E este rapaz, quem viu o filme de certeza que se lembra, faz do Wong Chun Leung. E há uma cena, que eu vou fazer já aqui o link para essa cena, em que ele vai experimentar no filme, eles decidiram pôr a versão que foi com o Ip Man e não com os seus alunos. Porque foi sempre a vida dele, até ele sair das lutas, foi sempre isso, foi sempre a vontade de testar e de refinar, porque à medida que ele ia testando, ia refinando a coisa, ia falando com o Ip Man, iam alterando, a própria forma eles foram alterando também. Tenho aqui a foto deles todos. Pronto, o Chu Shonting é este. Era chamado o Rei da Sionim Tao. Faleceu em 2014, portanto ainda foi logo foi um dos 3 primeiros alunos de Ip Man e deu aulas até há muito pouco tempo. Ok, muito bem. Ora, aqui temos o Bruce Lee, ainda muito novinho. Esta foi a altura em que o Bruce Lee entrou para a escola do Ip Man. Ele devia ter para aí uns 15 anos. E um bocadinho gordinho. Não é? Olhem a cara dele bolachudo. Ele depois ficou bastante magro, principalmente depois de 65, ficou um bocadinho magro. Então, nos anos 70, estava muito magro. Portanto, foi em meados da década de 50, não é? Porque o Bruce Lee foi para a América em 59 e ele teve para aí 3 anos antes na escola do Ip Man. Portanto, então ele começa a aprender o Wing Chun. Eu já falei aqui a propósito da história, já fizemos aqui uma aula só sobre o Bruce Lee. Mas vou só repetir esse bocadinho. O Bruce Lee não era 100% chinês. Alguns de vocês, se calhar, não sabem isso, ou quem não esteve nessa aula. Ele 25% dele era europeu, porque ele tinha da parte da mãe ascendência alemã. E então era uma batata quente para o Ip Man, porque por um lado o Bruce Lee era bastante conhecido já em Hong Kong, ele também andava na indústria do cinema na altura, por um lado por causa disso, a família, principalmente da parte da mãe, era uma família que tinha posses e era bastante conhecida, e ele também estava bem com o pai dele. Então, que também andava nas artes marciais, o pai dele também estava muito ligado principalmente ao Tai Chi e à ópera de Pequim. Então, o Bruce Lee era uma personagem que tinha uma família por trás com a qual o Ip Man não queria ficar mal. Por outro lado, o Ip Man também não queria perder alunos. E na altura, muitos de vocês se calhar não conseguem neste momento perceber isso, mas na altura os chineses detestavam que pessoas que não fossem chinesas aprendessem aquilo que era só deles. O Kung Fu era uma coisa, era quase um sacrilégio ensinar o Kung Fu a pessoas que não fossem verdadeiras. Eu me lembro de contarem histórias de quando os próprios chineses iam para a América, só ensinavam Kung Fu, porque eles depois tiveram começar a ensinar, acabaram por ensinar a pessoas que não eram chineses. Mas pelo menos tinham que falar chinês. E então isto ficou um bocado difícil para o Ip Man. Ter que ensinar, por um lado, não queria ficar mal com o Bruce Lee, principalmente com o pai dele. Por outro lado, também não queria perder alunos.